Eu trabalho desde 2009, né, na Secretaria de Assistência, e a política de assistência ela está prevista na Constituição, né, e implementada pela Lei Orgânica de Assistência Social do ano de 2005. Então, essa é uma política, né, assim como educação, saúde, que é um direito, né, um dos direitos fundamentais de toda a população. Essa política ela se divide em dois níveis de proteção: a proteção social básica e a proteção social especial. A proteção social básica ela atende pessoas em situação de vulnerabilidade e risco social. Ela é atendida através dos centros de referência de assistência social e ela tem por objetivo a prevenção de riscos, né, para que as pessoas em situação de vulnerabilidade tem um local, né, para que elas possam ter atendido as suas demandas de assistência social. A proteção social especial, ela é dividida em dois níveis de proteção, de média complexidade e de alta complexidade. A média complexidade atende a situações de violação de direitos, né, atendido através dos CREAS, que são os Centros de Referência de Assistência Social, atende às famílias que tiveram algum tipo de direito violado, né? Pode ser com crianças, adolescentes, adultos, né, idosos. E dentro da média complexidade, a gente também tem o Centro POP, que é um centro de referência especializado a pessoas em situação de rua. Atende pessoas que estão em situação de rua para que ela tenha um resgate da sua autonomia, do seu protagonismo, que ela consiga se inserir no mercado de trabalho, que ela tenha os seus direitos garantidos de alimentação e até mesmo de banho, né? As pessoas que estão em situação de rua têm este espaço dentro da assistência social para poderem tomar o banho, fazer a barba, se alimentarem, né? Buscar os seus documentos. Muitas vezes eles chegam sem o seu documento de identidade. Então, ali começa um início desde os primeiros direitos deles serem garantidos, né? Nesses serviços de média, os profissionais que atendem são assistentes sociais, psicólogos, educadores sociais, e todos em conjunto trabalham para que aquela pessoa tenha superado aqueles motivos que levaram para o atendimento. Ele atende tanto o indivíduo quanto a sua família. Esses serviços também têm o papel assim, de conseguir articular toda uma rede de atendimento para esses usuários, né? Dentro da assistência, a gente trabalha muito com a rede, porque a assistência por si só não dá conta de todas as demandas do indivíduo. Ela precisa dessas políticas interconectadas para que possa, né, porque às vezes eles têm direitos violados nas suas diversas áreas, né? Vem com baixa escolaridade, pensando na população em situação de rua, né, sem seus documentos, sem ter sua moradia. Então, como eu trouxe, né, ali na proteção social básica e na proteção especial, ali falando do CRAS e do CREAS, eu falei que atendem pessoas em situação de vulnerabilidade e risco. A diferença entre o CRAS e o CREAS é que no CRAS os usuários vão ter atendido as suas situações, vão atender na prevenção das suas questões. E no CREAS vai atender na proteção, né? Porque no CREAS aquele indivíduo já teve algum direito violado, né? Então ele, por isso, é um serviço de média complexidade. A proteção social especial de alta complexidade são aqueles serviços que são ofertados para as pessoas que já tiveram seus vínculos rompidos, né? Que eles precisam de proteção. Então, a gente tem o Abrigo Adultos e Famílias, que é um serviço que oferta acolhimento institucional para pessoas adultas e a sua família, muitas vezes por um desabrigo, por a casa pegou fogo, né, ou está em situação de rua. Ele tem esse serviço que vai oferecer moradia provisória, né, ele vai ter também resgatado todos os seus direitos, inserção no mercado de trabalho e o rompimento daquela situação que gerou o seu acolhimento. Então, a assistência social ela trabalha sempre no viés de ser algo transitório na vida das pessoas e não permanente, para que elas superem, né? Então, desde o primeiro momento que ela acessa os serviços, toda a equipe vai trabalhar projetando, vamos dizer assim, a sua saída daquele serviço, né? Para que ela possa superar aquela situação e ter garantidos os seus direitos fundamentais. Um outro serviço também da alta complexidade
é a casa de passagem para pessoas adultas em situação de rua. Ali eles vão poder tomar banho, jantar e dormir, né, pernoite. Esse serviço ele não acontece 24 horas, assim como o abrigo institucional, porque ele é destinado para as pessoas que têm como sua subsistência a rua. Eles trabalham na rua, são vendedores ambulantes, né, ou trabalham em situações informais e não têm a moradia. Então eles podem passar o pernoite lá, tomar banho, né? Muitas vezes eles conseguem levar a marmita para no outro dia que trabalha lá numa obra, né? Ele tenha a sua dignidade garantida. Daí, então, na proteção social especial também temos os abrigos infantis, que são destinados a crianças e adolescentes que estão em situação de risco, né? Então é aplicada uma medida protetiva de acolhimento, tem o seu afastamento da sua família e ele é acolhido nesses serviços, né? No município de Gravataí a gente tem 5 abrigos, né? Os locais são residências. A gente procura sempre que esses serviços ofereçam a moradia, né? É normal, é uma casa, né? Com uma rotina normal. A gente procura ter sempre não um número muito grande de adolescentes e de crianças no mesmo abrigo, para que as suas questões possam ser cuidadas mais individualizadas, né? Para romper também com aquela lógica antiga, né, de um abrigão com muitas crianças, né, uma instituição total. Não, então como eu trouxe lá no início, né, com a LOAS, os serviços da assistência social, eles foram tipificados, eles têm padrões que devem ser seguidos pelos municípios, né. Então, ela tem suas normativas, né, e tentando de toda forma, assim, que os direitos das pessoas sejam integralmente garantidos na sua individualidade, não como instituições totais como eram antigamente. A gente também tem um serviço destinado a pessoas em situações idosas institucionalizadas, né? Idosos que tiveram seus vínculos rompidos com a família ou por alguma situação que a família não consiga dar conta, né, de manter os custos com aquele idoso. Também existem as ILPIs, que são instituições de longas permanências para idosos, onde eles podem, né, viverem no local. Não é também com o reordenamento, não são mais asilos, né, são ILPIs, essas instituições. Então, com a avaliação da assistente social, quando o usuário vai lá no CREAS ou no CRAS, se for avaliado, né, que a prefeitura deve custear essa instituição para o idoso, ele vai ser custeado pela prefeitura e esse idoso vai passar a residir nessa instituição, tendo a sua, né, garantida a sua autonomia, a sua integridade física, moral e psicológica. Sim, com a implantação do SUAS, né, de 2005, com a NOB SUAS, né, então todos os municípios eles deveriam se reordenar e sim, né, terem esses serviços conforme, né, tipifica a tipificação nacional dos serviços socioassistenciais. O que difere são os municípios de pequeno, médio e grande porte, né? Então, mas todos os municípios, né, desde esse reordenamento, eles têm que fazer pactuações, né, para ofertar esse serviço, principalmente os serviços de básica, né, os CRAS. Porque municípios muito pequenos, às vezes, não têm uma demanda, por exemplo, para ter um abrigo adultos e família, né, porque às vezes não tem situação de rua naquele município, lá do interior. Então, vai depender muito da estrutura de cada município e das demandas que eles têm. Mas a proteção básica, que é a prevenção, todos têm que ter. Então, existe, né, no Estado também, tem a Secretaria do Estado de Assistência Social, que também faz todo esse mapeamento e né, para que os municípios consigam aderir. Eu acredito que, eu não sei, né, os números, mas eu acho que todo o Rio Grande do Sul já tem pelo menos a proteção básica, né? Todos os municípios já conseguiram, de 2005 para cá, né, garantirem isso. Municípios muito pequenos não ofertam serviços de alta complexidade nem de média, mas às vezes eles fazem consórcios entre municípios, né, e daí ofertam um CREAS, por exemplo, 3, 4 municípios se organizam e formam um CREAS para atender aquela localidade. Também acontece isso, né, quando tem a demanda.
A mesma coisa acontece nos serviços de alta complexidade, né? Nos abrigos, né? Ou às vezes eles compram vagas, por exemplo, Glorinha, o município de Glorinha, ele pactuou com o município de Gravataí 5 vagas para acolhimento infantil. Então, como esses 2 municípios são a mesma comarca, né, jurídica ali do Juizado da Infância e Juventude, então eles fizeram esse consórcio entre eles e então o município de Glorinha compra 5 vagas de acolhimento. Ele não teve uma demanda tão grande para ter tantos abrigos, porque é uma população muito pequena também. Bom, então eu atuei 5 anos e meio, né, como diretora da Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade. Então, assim, o meu trabalho é um trabalho técnico, né, porque para coordenar ou dirigir esse serviço nessa complexidade, ele exige, né, tanto dos profissionais que trabalham lá um conhecimento técnico, né, e a mesma coisa para as coordenações, né, todas as coordenações desses serviços também preferentemente são técnicos para que conheçam, saibam lidar e saibam as estratégias para lidar com esses temas tão complicados, né. Então, assim, dentre as minhas atividades, né, eu tinha reuniões mensais em cada serviço, né, participava das reuniões com a equipe, discussão de casos, reuniões também com os coordenadores desses serviços para a gente pensar, planejar as ações, né. O diretor também ele tem que prover fisicamente esses serviços, né, firmar contratos, contratar estudos, né, para que aquela política possa realmente se efetivar e funcionar como na oferta como precisa ser. Eu também era representante legal das crianças dos abrigos, né? Conforme o ECA, o dirigente da entidade é equiparado ao guardião, então era guardiã dessas 80 crianças, respondia civilmente por elas, né? Então, quando precisava, elas entravam no emprego, né? Eu assinava como responsável, abrir conta. No falecimento também, né? No nascimento, muitas vezes a gente recebia crianças que já ao sair do hospital já eram acolhidas, então eu que fazia o registro da criança. Claro que não aparece o meu nome como mãe, só por né, curiosidade, assim, né? Não, é o nome da própria mãe, mas eu quem registrava, né, ela. E a mesma coisa no óbito. E ela também participava de audiências, né, com o Ministério Público. Sempre esses serviços eles estão muito judicialmente ligados, porque muitas vezes, né, a judicialização de situações desses direitos que foram violados vão para o Ministério Público e eles cobram do município, do executivo, que oferte, né, a proteção dessas pessoas, tanto de crianças e adolescentes como de idosos também. A gente recebe muita judicialização, ações judiciais para o acolhimento de idosos, para o acolhimento de crianças e pessoas com deficiência também. E atualmente, né, eu estou atuando como coordenadora de um abrigo infantil, né. Nesse abrigo a gente tem 15 crianças, sendo 14 adolescentes e uma criança de 7 anos, né. E o papel do coordenador é fazer esse abrigo funcionar, né? Reuniões com a equipe, supervisionar o trabalho de todos, né? A gente também tem assembleias com os acolhidos e com os cuidadores do abrigo, que ali a gente pactua algumas coisas ali da nossa convivência, né? E o coordenador, o acolhimento ele funciona em regimes de plantão. Então a gente tem um plantão 12 por 36 dias e noite. E o coordenador, ele é esse articulador, porque ele está sempre, pega um plantão, pega o outro, no outro dia um cuidador não vem trabalhar, mas o coordenador, ele faz esse elo entre a equipe e os acolhidos, com a equipe técnica também. A equipe técnica do abrigo é um assistente social e um psicólogo, e eles trabalham a questão do processo judicial dessa criança acolhida, né? O coordenador ele já atua dentro das rotinas do abrigo, né? Esse serviço está oferecendo a proteção integral dessa criança e desse adolescente e com toda a articulação com a rede de educação, de saúde, para que ele tenha garantido todos os seus direitos, né, estabelecidos pelo ECA. No abrigo, né, a gente tem serviços gerais, cozinheira, motorista,
mas a gente procura sempre que os acolhidos tenham autonomia, principalmente os adolescentes, eles têm as suas atividades também ali dentro do abrigo, né? Eles lavam a sua roupa, né? A gente procura que eles vão na escola, pegam um ônibus, né? Embora a gente tenha o carro no abrigo, para que a gente dê essa autonomia, né? Exercite isso neles, assim, que eles têm que buscar os seus interesses, né? Bom, eu, né, na minha profissão já trabalhei com diversos públicos, mas o que eu mais me identifico é com o público criança e adolescente. O meu trabalho é no abrigo agora, que atualmente eu estou vinculada. E assim, o que mais me... Por mais que eu trabalhe, né, eu tenho 11 anos já trabalhando como assistente social, não é que a gente aprenda a lidar com essas situações difíceis. Eu acho que tu nunca te acostuma, né? Sempre tu aprende a lidar, vai criando estratégias para lidar com as situações, né, que são situações muito difíceis de violação de direitos, que envolve abuso sexual, violência física, tortura, né, e por aí vai. Então, assim, algo que mexe muito comigo são as situações, assim, que a gente tem no abrigo ali, que a gente, né, enfrenta, nas situações de abuso, em que a menina, né, é abusada por uma violência sexual intrafamiliar, ela vai para o abrigo, né, ela é acolhida num abrigo e o abusador fica na sua família. Né? Ela chega que nem um bichinho assustado, se culpando, né, por toda a situação que gerou na família, um sofrimento terrível, né, que é algo que vai precisar de muito atendimento, de muita terapia e talvez, né, sabe-se lá, se vai conseguir superar isso. E daí vai ter um processo judicial, criminal, correndo paralelo ao processo dela de acolhimento, que esse processo, às vezes a gente tem crianças, meninas lá que já estão há 2 anos no abrigo, esse processo ainda não andou. E o adolescente pergunta, tia, por que eu tô aqui no abrigo? Porque isso tá errado, né? Eu sair da minha casa e o meu pai ficar. E daí tu diz o quê, né? Então essas coisas, por mais que tu te fortaleça enquanto profissional, são coisas que tu não vai ter as respostas para dar, né? Tu vai ter que estar ali do lado dela, né, tentando fortalecer. E outra coisa também que me impacta muito, que viola os direitos dessas crianças, são, né, além de estarem acolhidas, né, que foram, no caso, eu posso trazer uma situação de uma menina que estava em acolhimento desde os 7 anos no abrigo, por situação também de abuso sexual intrafamiliar, e ela, aos 14 anos, conseguiu, né, no cadastro de adoção, uma família para ela ser adotada. Ela foi adotada por essa família, ficou 3 meses e a família devolveu essa menina. Então, ela recebeu pela segunda vez o seu retorno ao acolhimento, né, com este casal adotante que passou por toda a preparação para adoção, fez curso, passou pela avaliação do judiciário e, né, teve as aproximações com a menina, visitas assistidas, visitas, né, prolongadas, e aceitaram, né, ela em adoção. Claro que ainda não tinha adoção, porque a adoção ela leva um tempo, eles tinham a guarda provisória e ela retornou para o abrigo. Sofrimento não tem como. Ela tem também uma questão de saúde mental, essa menina. E daí, logo após isso, com todo o cuidado, a equipe técnica do judiciário, em conjunto com a equipe técnica do acolhimento, teve uma outra família que estava no cadastro da adoção, mesmo sabendo de todo o histórico dela, aceitou novamente adotá-la. Outro casal. E esse casal adotou e aconteceu a mesma coisa. Ela ficou alguns meses, acho que uns 3 ou 4 meses, e eles devolveram ela. Essa menina teve várias situações na casa deles, ela tentou suicídio agora já com 15 anos, e ela retornou ao acolhimento institucional, um sofrimento muito grande. Ela teve internada no São Pedro em função disso, para superar novamente essa ruptura, e ela está no abrigo. Então, assim, são coisas que não tem, assim, como tu lidar, não tem uma solução, né? Então, hoje a gente está ali cuidando dela, tentando manter a saúde mental, né? Ela já tinha situações de saúde mental e agora mais comprometida ainda.
Então essas coisas assim que do nosso cotidiano, né, que impactam e que não tem uma solução, né, algo que um direito que foi violado, foi rompido por três famílias, essa criança, essa menina, essa adolescente passou e não tem, ela vai ficar no acolhimento, provavelmente quando ela completar 18 anos, né, como ela não tem familiar, ela vai ir para o abrigo adultos e famílias, né, que eu trouxe anteriormente. Então, uma vida toda de institucionalização. Olha, pensando no público criança e adolescente, eu diria que 50% sim, né? A gente tem muitos bebês, né, que vão para adoção, que conseguem a sua família, né, que conseguem se integrar. No CRAS também, pensando na prevenção, ali muitas famílias, né, que a gente, né, vê que o trabalho foi efetivo, que conseguiram superar aquelas vulnerabilidades. Mas pensando assim no público de alta complexidade, né, principalmente no público em situação de rua, eu vejo assim muito menos da metade, sabe, de poder superar, porque são tantas questões durante tanto tempo que essas pessoas viveram, né, de seus direitos violados, que esses serviços não são efetivos, não conseguem, porque a pessoa já tem uma vivência de rua, ela não consegue superar aquilo, né? E, então eu vejo assim, muito menos quando se fala dessa população. Eu acho que investir na proteção social básica, né? Na prevenção, né? Eu acho que os municípios têm que focar na prevenção. Por exemplo, esse município que eu trabalho, existem 4 CRAS, que são centros de referências que oferecem essa prevenção, né? E temos 5 abrigos infantis. Então, então isso está deslocado. Eu acho que os municípios eles têm que investir sim na proteção básica, na prevenção, porque, né, serviços de convivência também, a implantação de serviços de convivência no contraturno escolar, porque as crianças possam ter um local, principalmente nos bairros assim, de extrema pobreza, onde tem a questão do tráfico também. Né? Hoje a gente tem muitas situações no acolhimento institucional de adolescentes ameaçados de morte, acolhidos, né, porque, né, se envolveram no tráfico. Então não teve esse cuidado, essa prevenção, né? Então situações muito complexas depois para se conseguir resgatar, né? Então acho que sim, tem que haver um apelo, né, uma força política, sim, desse entendimento. O problema é que muitos gestores não têm nem ideia, assim, não conseguem, né, embora os profissionais sinalizem, né, da importância de ter esses serviços, né, mas não existe uma vontade política, né, e daí a gente fica só apagando incêndio, né, tratando os problemas e não atua na causa desses problemas, né, então a gente vai ficar. Por isso que hoje a gente tem muito mais serviços de alta complexidade apagando os incêndios e menos de proteção. Isso a gente tem que inverter. E outra coisa também que eu vejo importante é a articulação de rede, né? Porque, por exemplo, as escolas, tem uma criança que está com problema escolar, vamos mandar lá para assistência social, que deve ter problema na família. Mas é que a assistência social ela é só uma política, ela precisa estar interconectada. E as outras políticas, elas têm, assim, eu falo mais pelo meu dia a dia ali, sabe? O entendimento que a assistência social tem que dar conta de toda aquela família. Mas não, elas são multifacetadas, né? As políticas, elas precisam articular juntos. E a gente tem uma grande dificuldade de ter essa articulação, de ter essa comunicação. Né? E sempre é a assistência social que vai buscar, vamos fazer uma reunião, vamos discutir tal caso. Né? Porque precisa que a criança, né, consiga, por exemplo, as questões de saúde mental, consiga ser atendida no CAPSI, né, e não tem vaga, então ela não consegue completar o seu trabalho se esse usuário não for visto na sua plenitude, né, em todos os seus aspectos da sua vida. Então eu vejo assim, que a articulação em rede é muito importante e a prevenção.